Lucas 8, versículo 26. Sabe qual é a melhor parte de dias ruins? Você já parou para pensar nisso? Qual é a melhor parte, o que é melhor tirar dos dias ruins? É que quando você esfria a cabeça, você vê o quão maravilhoso Deus é na tua vida. Porque mesmo tudo dando errado, no final sempre dá certo. Sabe por que no final sempre dá certo? É porque no final, depois de tu ter esgotado todas as tuas forças, tu fez aquilo que era para ter feito desde o início. Pedido para o Senhor a direção e o local de onde lançar a rede. Você vai entender o porquê. Lucas 8, versículo 26 em diante, vai nos dizer assim: navegaram para a região dos Gazarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus vivo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar nelas. Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que aconteceu, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gazarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Nessa noite eu não quero trazer para você história do Gadareno, não quero trazer para você história dessa libertação, não quero contar para você o porquê que os demônios pediram para estar em porcos, não quero nada disso para você. Não quero falar de libertação em si, por mais que haja libertação. Eu quero trazer para você a essência dessa mensagem a qual Deus tem falado ao meu coração. Eu quero trazer para vocês a pessoa de Jesus que está sendo representada nessa passagem para nossas vidas.
É interessante que todos nós glorificamos o Senhor por nossas vidas, sim ou não? Esses dias eu tenho lutado contra mim mesmo para mim ser grato mesmo no momento de tribulação. Eu tenho lutado contra mim mesmo para mim ser grato mesmo no momento difícil. A Gabi e o Márcio têm me acompanhado aqui e eles sabem a luta que eu estou enfrentando. Porque a vontade é de pegar o martelo, sair destruindo tudo. A vontade é de pegar o que está dando errado, bagaçar e tocar fogo. Mas eles vêm eu sempre dizendo com muita luta: glórias ao Senhor Jesus, porque eu vou vencer. E eles têm sido responsáveis. Agora não é só mais a pastora Deliela e a pastora Luzia, não. E eles têm sido responsáveis por uma parte junto com meu pai, de me dizer: pastor tem que dar exemplo. E eu estou sendo apaixonado por esse momento, porque isso vai me ajudar a crescer ainda mais. Eu quero trazer para vocês a questão não somente da gratidão, não somente de louvar ao Senhor nos momentos da sua vida, não importando o que esteja acontecendo. Eu quero trazer para vocês a experiência de Jesus. O que Jesus pode fazer na sua vida mesmo estando tão desanimado. Para mim é uma responsabilidade muito grande depois de um mover que aconteceu na abertura de um culto desse. Eu fiquei morrendo de medo ali atrás, vendo o mover do Espírito Santo, vendo tudo acontecendo e eu dizer: meu Deus do céu, que responsabilidade agora. Como que eu vou entrar ali, subir ali, pregar, o que que eu vou fazer, meu Deus? Tu já me deu, mas depois de um negócio desse daí, como é que eu fico? Mas a graça do Senhor me basta. E eu tenho certeza de que Ele vai falar ao teu coração. Amados, a palavra de Deus diz para nós, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 12 ao 14, Mateus, por favor. João 14, do versículo 12 ao 14. Vai nos dizer assim, ó: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha a essência dessa mensagem. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Estou diante de médicos aqui, estou diante de pessoas que foram feitas para curar, que foram feitas para libertar, que foram feitas para profetizar, e aquilo que foi profetizado acontecer, amém? Estou diante de pessoas que o Senhor olhou para eles um dia e disse: você fará as obras que tenho feito e ainda fará maiores. Amém? Hoje nós vamos aprender o que nós devemos fazer. Hoje nós vamos aprender o que o Senhor tem para nossas vidas através dessa mensagem maravilhosa. Entrando agora na mensagem. O que Jesus fez? O que Jesus nos mostrou além do seu imenso amor? Vamos esquecer agora a graça e a salvação, porque todos aqui são salvos, amém? Todos aqui já encheram o seu coração da salvação, amém? Agora eu quero trazer para vocês, além desse amor, além dessa graça, o que você vai fazer com a autoridade que Jesus te deu? O que você tem feito com a autoridade que Jesus te deu? O que está acontecendo na sua vida e na vida das pessoas com a autoridade que Jesus te deu? O ide aonde parou? A mensagem aonde parou? A conquista aonde parou? O egoísmo aonde está acontecendo? Aonde está voltado o teu egoísmo? O que tem acontecido na tua vida de sobrenatural? O que você está fazendo com tudo que o Senhor te entregou, com tudo que Deus colocou em suas mãos?
Pastor, eu não sei o que é que Deus colocou em minhas mãos. Você sabe sim. Tem pessoas que olham, quando você pergunta assim, qual o teu dom? Para que você foi chamado? Para que o Senhor te escolheu? Ela diz, eu não sei. Mentira. Está mentindo para si mesmo. Está tentando se enganar a si mesmo. Todo mundo sabe, desde o momento a que aceitou a Jesus, desde o momento a qual recebeu o Espírito Santo de Deus, a marca da promessa, o dia a qual você foi selado, o Espírito Santo já te trouxe o discernimento para o que você foi chamado. O Espírito Santo trouxe o discernimento sobre a tua vida. Do que você tem que fazer com o que Deus te deu. Você pode estar questionando e teimando comigo, mas você sabe o para que você foi chamado. Você sabe o para que Deus te chamou e te resgatou lá da onde você estava. Os sonhos de Deus, as promessas de Deus, todas elas irão se cumprir em nossas vidas. Desde o momento a qual você parar, ouvir a voz do Espírito e deixar Deus agir. Tem pessoas que já foram chamadas pelo Senhor várias vezes. Tem pessoas que já aqueceu o seu coração inúmeras vezes. Mas sempre acha que foi pelo calor da emoção. Sempre acha que foi porque viu algo acontecer, mexeu com o coração, se emocionou e queria fazer. Eu quero te dizer algo aqui da parte de Deus. Não foi emoção. Foi o Espírito Santo de Deus, trazendo a memória, trazendo a revelação do que você é na presença de Deus. As paixões dessa terra, elas sufocam as paixões de Deus. As tuas paixões, as tuas vontades, ela sufoca aquilo que Deus tem para a sua vida. Não porque Deus é fraco ou não pode agir, mas porque você tem permitido. Porque você tem permitido o diabo entrar com todas as propostas que ele tem em seu coração. Porque você tem deixado o diabo impedir o envolvimento do Espírito Santo no teu coração. Você é o responsável pelo agir de Deus em sua vida. Como assim, pastor? Se você não deixar e permitir, ele não vai agir. Se você não deixar, o Espírito Santo de Deus não vai agir sobre a tua vida. E ele não vai falar através da tua boca. Sabe o que é mais interessante? É que mesmo com uma palavra profética dessa, pode até mexer com o coração de alguns. Pode até mexer com o teu coração e com o meu coração. Só que às vezes é só momentâneo. Às vezes é só porque você disse, não, eu posso fazer. Mas um dia após o outro, você volta a fazer sempre aquilo que não deveria fazer. Sabe o que esse propósito que o pastor Alain colocou dos 14 dias aí? Ele me fez entender algo muito importante que eu vou passar para vocês. Eu caí no terceiro dia, mais ou menos. No terceiro dia eu caí fora do propósito, mas retornei. Tá? Usei daquela palavra, caiu, levante. Náusea, tontura, fraqueza. Não mexia mais nem o olho direito. Já não conseguia raciocinar, muita dor de cabeça. Coisa que eu nunca tinha errado, já estava errando. Cheguei de noite e não deu outra, meu amigo. Eu não gosto de macarrão. A Luzia confiou que eu não estava jantando, né? E nem comendo nada. Fez bastante macarrão. Eu olhei, amor, o que tem para comer? Ela disse, só macarrão. Eu disse, vai ser ele mesmo hoje. Orei ao Senhor e entreguei. Nunca comi um macarrão tão bom na minha vida. Nunca vi um macarrão e um feijão tão saboroso, pastor Alain. Eu acho que tivesse aquela sua cebola assada lá,
Eu tinha comido umas 4. E aí eu fiquei me achando, rapaz, mas que fraco que eu sou, rapaz, que porqueira de homem santo é eu. Só 3 dias e na marra, porque eu sou teimoso. E aí eu fiquei pensando, por que, Senhor? E eu me lembrei de algo que eu e o Marcos conversamos há uns 2 meses atrás. O Marcos estava num propósito e ele estava estudando muito sobre propósito. E aí ele foi e me passou, Giovanni, eu estava vendo com um vídeo do Luciano Subirá, e ele falou que o propósito, a questão de jejuar, às vezes vai muito do quanto você se determina a aprender e a adaptar o teu corpo. E aí eu me lembrei do que ele tinha me falado disso. Eu disse, agora eu saquei, eu vou voltar atrás, vou retroceder e vou ver o que é que esse Luciano Subirá fez para chegar a 47 dias. Eu acho que ele consegue, né, pastor? 40, né? Ele consegue 40 só na água. Isso eu vou ver o que ele fez para conseguir, né? Se ele consegue, eu também consigo, porque eu sou teimoso e sou homem de Deus. Só que aí eu vi que o homem não começou 40 dias do dia para a noite. Ia até onde ele conseguia, parava, se alimentava. Depois ia até onde conseguia parar, se alimentava. E hoje ele consegue os 40 dias direto. É graduativo. É graduativo. E eu e os meninos, nós estamos passando um perrengue porque o nosso trabalho é esforço físico. Aí nós trabalha, e quando começa a cambalear um para um lado e para o outro, aí o pai diz assim, ei, e o pão? Vou dedurar todo mundo hoje aqui da marcenaria. E o Márcio diz logo, eu faço café. Nessa hora, azul, batendo o dente, ligeirinho nós comemos e depois nós volta ao propósito de novo. Mas nisso daí nós estamos conseguindo passar o dia inteiro só na água. Para quem não conseguia nem meio-dia na marra. E eu estava ligando tudo que está acontecendo nos últimos tempos, até desde a caverna de Adulão, que mudou a minha história e mudou a história de muitos homens aqui. Porque desde a caverna de Adulão nós estamos em jejum direto na marcenaria. Já falhamos uma sexta-feira ou outra. Mas nós sempre permanecemos nesse jejum, de ficar na água. Antes nós começamos com pão, que nem era na caverna. Mas depois nós paramos e deixamos só na água. Só que não é o suficiente, não estava sendo o suficiente. E a gente está conseguindo avançar aos pouquinhos. O que eu quero trazer para você? Tem coisas espirituais que Jesus prometeu para você que você vai fazer, amém? Só que você se frustrou, desistiu porque nas primeiras vezes não aconteceu como você pensou que seria. Tem pessoas aqui que estão lutando para serem libertas, já até decidiram, mas desistiram, porque não conseguiram. É graduativo, amado. É graduativo. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Às vezes nós não conseguimos compreender o que um faz e o que o outro não faz. Eu tinha muito esse negócio de dizer, se eu conseguir, fulano também consegue. Se eu faço, fulano também consegue. Mas com o tempo eu entendi que não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo. Não é o tempo de Deus, entenda isso. O tempo de Deus aconteceu na cruz. O tempo de cada um aqui nas mãos de Deus aconteceu na cruz, amém? Só que cada um tem o seu tempo. Deus consumou na cruz através da morte de Jesus. Jesus consumou tudo que precisava para nós na cruz. Só que para nós recebermos tem o nosso tempo. Tem o tempo de vencer o medo. Tem o tempo de parar de ser preguiçoso. Tem o tempo de deixar de ser acomodado. Tem o tempo de passar a acreditar ainda mais em Deus, mesmo tendo fé. Eu tenho fé em Deus, mas a minha fé é limitada. Eu sei o que Deus me prometeu quando eu me converti, mas eu ainda estou limitado ao medo, ao orgulho, aquilo que tem me afastado do propósito.
Estou limitado à minha teimosia. Eu me lembro de anos atrás, eu persegui muito a vida de uma irmã aqui na igreja. Ela vai sorrir na hora que eu chegar no ponto. Persegui mesmo. Minha missão colocada por Deus foi perseguir a vida dessa pessoa. De um jeito bom, não para maltratar nem para judiar, mas eu perseguia. E quem me conhece sabe que eu sou atentado. A hora que eu tenho que ser sério, eu sou sério, mas na hora de ser atentado, eu sou atentado. Estou mudando também. E eu persegui a vida dessa irmã. Na hora que a bichinha ia cantar, eu, meu Deus do céu. Perseguia. Perseguia mesmo. Já está rindo ela. Porque Deus, Ele colocou no meu coração que ali não era o lugar dela. E eu sabia que se eu batesse de frente, ficasse dizendo, não é assim, não é aquilo outro, aquela pessoa não iria escutar. Porque o ser humano é teimoso. Quanto mais você diz que não, mais ele faz. Vai encaixar na sua vida já já também. E essa pessoa insistindo. E era bom que eu trabalhava até tarde, ficava ouvindo aqui. Não cantava ruim, não. Não de todo ruim. Era uma bênção, um esforçado. Só que Deus dizia no meu coração que não era o lugar dela aqui. Deus dizia no meu coração que o lugar dela era ser mãe de multidões. Deus dizia no meu coração que o lugar dela era cuidar de vidas e ganhar vidas. E o tempo que ela estava perdendo aqui, cantando, que o tempo que ela estava perdendo, vidas estavam se perdendo. Persegui tanto que a bichinha desistiu do ministério de louvor. Você pode dizer, que pastor horrível. Não, eu estava no direcionamento de Deus. Estava no direcionamento de Deus. Se eu ver que você está perdendo tempo em uma área que não é da sua vida, pode ter certeza que eu vou te perseguir. Se Deus me der o direcionamento, eu vou perseguir até você entender qual é a sua área. Porque nós produzimos bem na área a qual Deus nos colocou para fazer. O resultado é que desistiu do ministério de louvor. Em alguns meses, a célula dessa pessoa tem vezes que bate quase 40 pessoas. Talvez ela só está entendendo isso agora. Quando nós não estamos fazendo no local a qual Deus quer que nós fazemos, as coisas mirram. Porque o tempo que você está esforçando-se para fazer num lugar que não é para você estar, eu digo por experiência própria. Estou com um alvo de 2 meses de abandonar a marcenaria. Estou cumprindo. 1 ano. Desde quando, no meu aniversário, eu disse, irei servir a igreja. Só eu e a minha esposa sabemos o que eu tenho passado para que isso aconteça. E o pastor Alan também. A luta que tem sido para mim sair disso. Nós não produzimos quando nós estamos numa área que não é para nós estarmos. Pastor, minha célula está mirrada. Eu te digo com o exemplo da minha. A minha maior luta hoje é trazer os meus membros. Estou com algo de 5 meses para trazer pelo menos 50 pessoas de volta e 50 pessoas do mundo para que se completem 100% em 5 meses. Mas só eu e a Luzia sabe a luta que está sendo a nossa célula. Mas eu te digo por quê. A culpa não foi só da Luzia. A culpa foi principalmente minha. Principalmente minha. Por quê? Eu foquei em 2 áreas em vez de uma. Produzi em 2 áreas em vez de produzir uma. O resultado, você não consegue entregar nada de produtivo dividido. Não se pode servir a 2 senhores. Se você está em 2 ministérios, você não vai produzir nada. Porque a sua produção vai estar dividida ao meio. Você pode até ser o best-selling das produções. Você pode até ser o melhor. Mas eu te digo, se você focar naquilo que Deus te chamou para fazer,
Você vai dar o seu 100% e vai alcançar mais do que isso, porque o lugar que Deus te colocou e te ordenou a estar é melhor do que aquele que você decide estar. Eu vou te dizer agora o porquê. Quantos aqui sonham um dia em ver uma cura maravilhosa acontecer através da sua vida? Quantos? A pessoa ser deficiente e ela deixar de ser deficiente. Um paralítico andar, um cego enxergar, mão mirrada voltar ao seu normal. Aquele que nunca falou falar, aquele que nunca ouviu ouvir. Só que o que você está fazendo para que isso aconteça? Jesus já fez, lembra? Quando Jesus diz está consumado, tetelestai, que nem diz a minha amada ovelha babá, tetelestai. Quando ele diz está consumado, já está consumado, mas quando você vai deixar consumar na sua vida? Quando que você vai receber essa consumação? A partir de que ponto você vai enxergar que você não está sendo um nada a não ser a tua vontade e vai passar a viver a vontade de Deus? Para que aconteça assim como aconteceu com os discípulos de Jesus, assim como aconteceu com os apóstolos. Porque falar de Jesus é muito fácil quando se refere de poder, porque Jesus é o Filho de Deus, amém? Jesus é maravilhoso, amém? É tanto que já virou até meio que uma discussão. Quando você fala, Jesus fez isso, Jesus disse que você vai fazer aquilo, a pessoa diz, mas Jesus é Jesus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi como pastor. E você diz, faz isso, faz aquilo outro, tem que ser assim. A pessoa diz, está se comparando a Jesus? Eu quero te dizer o seguinte, Jesus disse que eu faria as obras que ele fez e faria maiores. Isso não é se exaltar, isso é exaltar o nome de Deus através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque falar de Jesus, ele é o Filho de Deus, é fácil. Mostrar os milagres, ressuscitando, curando enfermos, fazendo prodígios, ressuscitando mortos, fazendo tudo que fez. Agora eu quero te mostrar que homens comuns, assim como nós somos hoje, podem viver o sobrenatural de Deus, assim como você viverá a partir de hoje, amém? Eu quero te convidar a ver algumas experiências que foram feitas por homens comuns, aparentemente, mas que eram cheios do poder de Deus, o sobrenatural de Deus agindo deles. E você vai ver que eram homens falhos como nós somos, que eram homens que não estavam no caminho do Senhor antes de aceitar a Jesus e que fizeram coisas maravilhosas. O que aparentemente pode ser mais simples. Mateus, te prepara que agora lá vem chuva de versículos. Atos 9, do 17 ao 18. Atos 9, do versículo 17 ao 18. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e de ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado. Atos 9, 33 ao 35. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Atos 13, versículo 8, 11.
Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, apôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Atos 14, 8 ao 10. Atos 14, 8 ao 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Atos 16, 16 ao 8. Se acostume, os versículos são maravilhosos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu Paulo e a nós gritando: estes homens são os servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E para nós finalizarmos, Atos 20, versículo 9 e 10. Só Jesus ressuscitou? Só Jesus ressuscitou mortos? Olha a prova. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer, que foi embora. Paulo, se eu fosse continuar, teria pelo menos mais 15 versículos que eu separei que estão aqui. Homens de carne, homens que têm sangue em suas veias, agora não tem mais, né? Mas que tinham. Homens que muitas das vezes eram julgados pela sociedade, homens comuns, mas que tinham um poder sobrenatural. O poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que você anda dentro de você. O mesmo agir que está em você. Como eu falei antes, é graduativo. Se você ainda fala palavrões, lute para passar 10 dias sem falar palavrões. Se você ainda tem um costume de falar muito mal da vida dos outros, lute para passar 10 dias sem falar mal da vida dos outros. E assim você vai, assim você vai. Não desista, não retroceda. Vá, lute. Se você é uma pessoa brigona, uma pessoa zangada,
Passe 10 dias lutando para não fazer isso. Venceu 10 dias, faça mais 10. Caiu, prossiga mais 10. Deixe o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não vai te usar do jeito que você está aí. Ele pode sim. Mas não adianta Deus te usar. Não adianta você curar enfermo. Não adianta você trazer a salvação para muitas pessoas pela palavra de Deus e pelo sacrifício de Jesus, se você no final ficar. Eu estou te pedindo para que você faça isso. Para que você esteja teu corpo santificado. Os teus lábios santificados. Para que um dia o Pai olhe para você e diga: entre bendito. Porque não adianta de nada nós termos todo esse poder se nós formos ficar. O poder de Deus, ele tem que operar em nossas vidas todos os dias. O agir de Deus tem que acontecer todos os dias em nossas vidas. Por mais que seja difícil você acreditar, mas lute até o fim. Homens de Deus, mulheres de Deus, é o que essa geração precisa. Nós temos que lutar contra essa acomodação. Nós temos que lutar contra isso que tem nos prendido a viver a mesmice. Quantos vídeos você não olhou na internet que viu milagres acontecerem, mexeu com o teu coração, mas depois daquele vídeo você ficou do mesmo jeito? Não adianta ser momentâneo, tem que ser vivido. Não adianta ser momentâneo, tem que ser todos os dias. Lute. Você é profeta de Deus nessa época. Você é profetisa de Deus nessa época. Não fuja daquilo que o profeta de Deus tem para te falar. Não fuja daquilo que o homem de Deus tem para te falar. Quanto mais você foge, mais você se distancia. Eu quero te dizer, uma hora você vai bater de frente com Deus e não tem para onde correr. Melhor seja se entrega logo de uma vez. Quem tem propósito de Deus pode fazer o que quiser, pode correr para onde for. Ele vai sempre se deparar com a situação. O que você está fazendo aqui? Quem é você nesse lugar? Como que você vai estar aqui? Deixe de viver isso. Renúncia dói. Mas o mover de Deus compensa tudo. Se é preciso se humilhar, se humilhe. Não é para ser coitadinho, amém? Deus não quer coitadinho, porque Deus chamou soldado. Mas quem se humilha perante o Senhor é exaltado pelo Senhor. Se é para se humilhar para o seu pastor, se é para se humilhar para o seu irmão, se é para se humilhar, se humilhe. Engole o teu ego, é tratamento de Deus. Engole o ego. A vontade vai ser de dar uma mão usada no escutador de Chiquititas, mas segura a tua mão, segura a tua língua. A humanidade, esta geração vai dizer que você está sendo frouxo, covarde e que você não está lutando pelos seus direitos, mas eu quero te dizer, se Deus te exaltar, não tem quem te derrube. Sabe o que aconteceu com todos os homens que tinham orgulho? Deus jogou por terra. E quando levantaram, tiveram que reconhecer que se tivessem se humilhado antes, seria melhor. O meu sangue é quente, pastor, tem um sangue no olho. Deixa Jesus tirar esse sangue, irmão. Quem caminha comigo sabe que eu tenho um temperamento muito forte. E só eu sei, e a minha esposa que convive mais comigo, sabe o tanto que eu luto para mim não esbofetear ninguém. E nem andar brigando, fazendo barraco, confusão. Prefiro engolir o choro. Prefiro engolir hoje em dia um sapo de perna aberta, passando por goela abaixo, do que envergonhar o nome de Jesus.
Te digo com toda certeza. Porque quando você é o valentão, quando você é a valentona, a primeira coisa que vão dizer é porque é crente. Eu te digo isso porque eu vivi isso. A família inteira da minha esposa se convertendo. Não tenho vergonha de falar isso, não. Tenho arrependimento. A família inteira da minha esposa se convertendo graças a Jesus Cristo e o nosso testemunho. No dia que um dos meus cunhados foi me encher a paciência, bêbado, eu só disse a verdade, nem foi tanto para magoar. Hoje eu acho que eu só tenho 50% da família, porque aonde ele vai, ele diz: o pastor Giovanni não está mais tão servo de Deus. Fui lá aconselhar ele estourou comigo, falou alto comigo, brigou comigo. E foi verdade. Não xinguei, só falei a verdade. Mas como eu estava alterado, eu falei como uma pessoa que não é de Deus. Eu não xinguei. Não esculhambei. Mas o tom a qual eu falei magoou ele. Na verdade, magoou dois. Um eu já consegui pedir perdão. Agora esse cunhado aí tá difícil. Mas olha só. O que eu estou tentando te dizer é: todas as vezes que você luta pelos seus direitos carnais, você derrota o espírito. Vença no espírito. Não estou falando para você ser frouxo, não. Direitos na terra nós também temos que viver. Inclusive a decisão das nossas vidas está chegando aí para parte de outras coisas. Pense bem antes de votar. Mas eu estou te dizendo se você lutar somente pela carne, você vai ser sempre a mesma pessoa. Se você lutar sempre com o que você é, você vai ser sempre a mesma pessoa. Sempre esse crente carnal, sempre esse arrogante, sempre esse fraco. Você vai estar sempre chorando, sempre com a mesma churumela e não vai mudar de vida. Canse disso, pare com isso, deixa disso. Deixe de reclamar tanto, deixe de murmurar tanto, mude de vida. A mudança começa em você, a mudança começa pela tua boca. A mudança começa pelas tuas ações. O Espírito de Deus começa a agir através da tua vida, quando você decide viver verdadeiramente o que Deus tem para você. Aí um dia, quando você estiver vivendo tudo isso, aí você vai lembrar do texto de 1 Coríntios, quando Paulo diz: aonde está a morte, os teus agrilhões? Cadê a tua vitória? Porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Porque a minha vida mudou em Cristo Jesus. Aonde está o medo? Aonde está a covardia? Porque eu rompi em espírito e em verdade. Mas somente depois que você decidir. A morte não tem mais autoridade sobre a tua vida. O medo já não tem mais autoridade sobre a tua vida. Perante a igreja de Cristo Jesus, eu creio que quem tem autoridade sobre a tua vida é o Espírito de Deus, amém? Perante a igreja de Cristo Jesus, eu creio que quem tem autoridade sobre a tua vida é o poder de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Aí aonde você chegar, o barulho vai ser grande. Estamos vivendo uma modinha onde crente tem que ser caladinho e mostrar somente nas suas ações. Eu quero te dizer, crente deve mostrar nas suas ações todos os dias sim, amém? Mas crente tem que ser barulhento. O mover de Deus tem que acontecer aonde o crente chega. A palavra de Deus tem que ser pregada aonde o crente chega.
O mover de Deus tem que fazer barulho sim. Nós estamos em uma geração onde não tem visto o poder de Deus, porque os crentes estão se acomodando e ficando parados sim. Você não vê nenhuma outra religião caladinha e quietinha. Você não vê. Mas o crente tem que ser parado, o crente tem que ser calado, o crente tem que mostrar somente nas atitudes. Eu quero te dizer, mostra nas atitudes, abre a tua boca, profetiza, declara o nome de Jesus. O mundo hoje tem medo do nome de Jesus, porque é o nome que vai libertar esse mundo, é o nome que vai trazer a libertação para esse mundo. Abra sua boca, declare o nome de Jesus. Profetize o nome de Jesus. Declare, fale. Vão te humilhar, vão te escorraçar, vão te expulsar de grupos, mas se é para ser expulso, seja expulso porque está pregando o nome de Jesus. Está cheio de pregador coach, cheio de coisa dizendo, faça isso, faça aquilo. Eu te digo, pregue o nome de Jesus. Pregue a verdade, pregue a salvação. Essa semana eu trabalhando de madrugada no parque de exposições. Eu estava incomodado. Terminou a aula, fui para lá para trabalhar. E só música secular. Na tenda que eu estava, estava dando fumigão no meu ouvido, eu não estava aguentando. E aconteceu algo. Eu falei pro Dionei. E Dionei é o dia todinho essas imundícias aí, é. E o Dionei também é crente. Ele falou, Giovanni. Nós vamos fazer o nosso barulho também, Dionei. Ninguém entendeu. Estava rolando Wesley Safadão, as músicas deles lá. Enquanto estava rolando o barulho, eu estava com essa voz feia, de taquara rachada, também cantando o nome de Jesus e não estava nem aí. O resultado, eles viram que o negócio ia ficar muito feio. Botaram uma música sem letra, só o tom. Eu acho que era para ver se eu calava a minha boca. Eu não sou o melhor cantor do mundo não, mas eu sei parar outro som. Cantei com vontade. Era a Maquita zoando e o nome de Jesus etoando naquele lugar. De vez em quando um ou do outro lado da barraca gritava, Yuhu! Mas cantei até a goela ficar seca. Nós não devemos nos envergonhar do nome de Jesus, não. O mundo empurra de goela abaixo, todos os dias em nossos ouvidos, músicas, paródias, palavrões, vídeos. Por que que nós não podemos pregar o nome de Jesus? Por que que nós não podemos curar em nome de Jesus? Eu queria te convidar a se colocar de pé.